Olá pessoal do canal do YouTube, aqui do Seminário Teológico Ebenezer. Muito prazer que nós voltamos aqui para tratar de um assunto que nós reputamos como bastante importante, que é o uso do instrumento musical na adoração ao Senhor. Isso é um assunto importante e que precisamos conversar sobre isso. Precisamos saber se Deus realmente tem apoiado esse procedimento que muitas igrejas, sobretudo a Igreja do Senhor, têm praticado. O nosso desejo é fazer com que a gente tenha um entendimento amplo sobre esse assunto. Inclusive, esse é um propósito que nós podemos encontrar desde o Antigo Testamento, onde o Senhor trabalha justamente a forma que Ele quer ser adorado. E por isso é importante que nós estejamos atentos para saber qual é a vontade do Senhor, como é que Ele realmente deseja ser adorado. Então nós vamos trabalhar vários momentos para que a gente tenha um entendimento amplo sobre o que a Bíblia diz no que diz respeito ao uso de instrumentos musicais na adoração ao Senhor. Estamos propondo fazer alguns momentos, pensamos em ter 5 programas, e nesses programas a gente vai justamente tratar assuntos que diz respeito a isso. Nós vamos falar, por exemplo, sobre o entendimento das alianças, a velha aliança descrita no Antigo Testamento, a nova aliança. Isso é muito importante para que a gente consiga entender bem essa questão. Vamos falar também, por exemplo, sobre a ação do instrumento justamente no ser humano. Qual é a ação que o instrumento musical faz no ser humano. Falar sobre a questão da estética, do belo, da questão da influência que ele tem no emocional das pessoas. Nós vamos, por exemplo, tratar as questões históricas, como é que se tinha ou se fazia a adoração, não só pela Igreja do Senhor, pela Igreja de Jesus Cristo, como também como a adoração a outros deuses, a influência do instrumento era citada. E por fim, nós logicamente vamos trabalhar a questão do que a nova aliança diz, do Novo Testamento. Quais são os ensinamentos citados na Palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, que logicamente educa, instrui a Igreja do Senhor a usar bem esse momento de adoração da forma que a Palavra de Deus realmente diz. Então, o nosso alvo aqui é fazer com que a gente entenda o que as Escrituras dizem, fazer com que a gente consiga perceber qual é a vontade de Deus ao solicitar, ao instruir, ao educar a sua igreja, justamente na adoração, no que diz respeito ao uso do instrumento musical. Então, é importante que a gente perceba situações importantes que acontecem no nosso meio, no universo, vamos dizer assim, religioso, no que diz respeito aos instrumentos. Por quê? Existe basicamente 3 grupos que a gente pode definir a prática. Existe, logicamente, a Igreja do Senhor, que nós entendemos o que a Bíblia diz, sobre aquele que não usa, o grupo da Igreja de Cristo, da Igreja Bíblica, que não usa o instrumento musical. Há também aquele grupo que usa simplesmente um piano ou um órgão, um instrumento que vai dar o tom e geralmente é muito discreto, mas mesmo assim usa o instrumento. E logicamente há aquele grupo que usa vários instrumentos, usam, por exemplo, banda, usa conjunto, enfim,
Então esses três grupos a gente pode dizer que é o que compõe o universo religioso, sobretudo cristão, no que diz respeito à adoração com ou não o uso do instrumento musical. Então, nessa dimensão, o nosso propósito é fortalecer o entendimento daqueles que realmente conseguem perceber nas Escrituras que não deve se usar instrumentos musicais, instruir e capacitar outras pessoas e outros grupos religiosos que entendam que não estão cumprindo o mandamento do Senhor no que diz respeito às Escrituras. Então, é valioso que nós possamos tratar esse assunto e dizer, sobretudo, que esse é um assunto, podemos falar assim, dos nossos tempos, porque é justamente na reforma e nesse contexto histórico, a reforma trouxe uma grande questão, que é justamente esse ponto do uso do instrumento musical nas reuniões de adoração da igreja. Isso foi muito discutido entre os reformadores e houve muitas batalhas, vamos dizer assim, teológicas que trabalharam essas questões e, assim, mediante as confissões, porque houve várias divisões nas denominações, mediante as confissões, esse é um assunto que não compete nós falarmos aqui, mas essas confissões nada mais eram do que assim, compilações de doutrinas que definiam aquele grupo. E nesses ensinamentos, eles definiam se usariam ou não usariam. Então, a Igreja do Senhor, a Igreja de Jesus Cristo, os discípulos do Senhor, realmente assim, lutaram no século passado, sobretudo para preservar esse entendimento no que diz respeito ao uso do instrumento musical. E aí o que acontece? Essa discussão foi, assim, vamos dizer assim, a poeira baixou, aqueles que usavam instrumentos continuaram usando, aqueles que usavam um instrumento apenas continuaram fazendo, outros que usavam instrumento terminaram assim incluindo um monte de outros instrumentos. E aí na década de 60, 70, 80, nós vimos assim um boom acontecendo e a ideia da sociedade no que diz respeito a isso terminou influenciando a igreja. E aí depois, logicamente, de 30, 40 anos, nós estamos vivendo o que podemos dizer assim de normalidade. Mas justamente esse trabalho é para que haja uma reflexão, um pensamento com relação a isso, e trazer de volta esse estudo, ver o que a Bíblia diz, porque infelizmente nós estamos num momento onde muitos irmãos, muitos cristãos, muitos professores da Bíblia estão colocando essa situação às margens, não estão entendendo que isso é uma doutrina, que isso é um ensino, não estão usando os parâmetros e os padrões assim de interpretação, e nós precisamos estar atentos para isso, para que possamos mostrar para aquele que quer adorar o Senhor em espírito e em verdade, de que é muito importante tratar esse assunto, porque diz respeito à adoração ao Senhor, diz respeito como o Senhor realmente quer ser adorado. E no que diz respeito a isso, eu queria terminar justamente esse momento lembrando de um assunto interessante que aconteceu lá no Antigo Testamento. Por exemplo, a palavra de Deus, ela descreve os primeiros livros como sendo os Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. E
quando o povo sai da escravidão do Egito, isso nós vamos encontrar lá no livro de Êxodo, eles atravessam o Mar Vermelho e eles vão acampar aos pés do Monte Sinai, de onde Moisés recebe as instruções, sobretudo os 10 mandamentos, nas placas que nós conhecemos a história. O que acontece em seguida? Acontece um fato muito interessante. Quando o Senhor pede para Moisés descer e ver que as pessoas estavam adorando uma criatura, né, um bezerro, né, que o Arão, o irmão de Moisés, fez, ele justamente ficou indignado porque aquelas pessoas, aquele povo, o povo que ele separou, estava adorando a uma criatura, não adorando ao Deus verdadeiro e, sobretudo, fazendo de uma forma completamente fora dos padrões do Senhor. O assunto é resolvido, Moisés novamente volta ao monte e o Senhor começa a dar as instruções de como deveria ser construído o tabernáculo. E esse fato é importante porque a construção do tabernáculo termina justamente no final de Êxodo. Se você ver lá no final do livro de Êxodo, você vai encontrar no capítulo 40 o Shekinah, que é a descida de Deus para habitar no lugar santo dos santos. E é importante pensar nisso porque o texto vai dizer bem claro que quando Deus entra no lugar santo dos santos, Moisés já não podia mais entrar na tenda. Esse fato é valioso porque na sequência, o livro sequente, o livro que vem depois de Êxodo, é o livro de Levítico. E se você entende o livro de Levítico, você percebe a questão, porque o livro de Levítico vai dizer, ok, como é que o Senhor quer ser adorado no seu tabernáculo. Então nós temos o livro de Êxodo, a construção do tabernáculo, e em seguida o livro de Levítico, que é como ele espera que o povo realmente faça para o adorar. É justamente em Levítico que nós vamos ver, por exemplo, a roupa do sacerdote, como é que ele deve ser, tomar os banhos para purificação, que tipo de roupa ele vai usar, quais são os alimentos, que tipo de pecados vão ser purificados, como vão ser. Então há uma instrução muito importante e é lá que a gente encontra uma passagem valiosa que vai dizer que Deus é santo e importa que os seus adoradores o adorem também em santidade. Então, nesse conceito, nós esperamos que a gente aprenda como o Senhor constrói a sua igreja, ok? E também, e sobretudo, a gente entenda como é que o Senhor espera que seja adorado. É justamente lá em Levítico que nós temos um fato bastante interessante, que é os 2 filhos de Arão, eles são mortos porque trouxeram fogo estranho ao Senhor. Um fogo que o Senhor não havia, assim, pedido, e por isso eles foram consumidos. Então, se isso realmente não nos faz dar uma atenção à questão de que Deus, fazendo essa ilustração do Antigo Testamento para os nossos dias, de que Deus estabeleceu a sua igreja em Jesus Cristo, certamente ele também estabeleceu a forma que ele espera ser adorado. Então, esperamos que esses vídeos, essas aulas que vamos tratar aqui no canal do Seminário Ebenezer, possa nos trazer essa condição de poder entender tranquilamente e claramente o que as Escrituras dizem, o que o Senhor realmente espera
que possamos adorar a Ele da forma onde Ele possa nos encontrar, porque Ele está procurando seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, fique conosco, dê aí o seu like, vai ser muito importante para o seminário, justamente para divulgar a sua palavra para todas as pessoas que buscam deixar a Bíblia falar nos seus corações para fazer a vontade do Senhor. Tá bom? Espere os próximos vídeos. Até mais.